Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite, Igreja Presbiteriana de São Mateus. Adoramos ao Senhor e ainda em adoração ao nome do Senhor e gratidão a Deus por esse dia tão especial, dia onde alguns dos nossos irmãos completam mais um ano de vida, dia esse que celebramos o dia do diácono presbiteriano e nos achegamos diante da palavra do Senhor, palavra esta de Atos capítulo 6, que nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse texto fala sobre a instituição dos diáconos. São esses homens, como Estevão, cheios de fé, do Espírito Santo, homens chamados e escolhidos de forma unânime, homens aos quais lhes foram impostas as mãos para abençoar e ordená-los, homens que foram usados como instrumentos do Senhor e ainda nesses dias, neste dia, são instrumentos do Senhor no serviço na seara do Mestre, e juntamente com os apóstolos viam dia a dia crescendo a palavra de Deus e se multiplicando o número dos discípulos. Que Deus continue abençoando a você, meu irmão, diácono, a você que tem servido e labutado na seara do Mestre. Deus continue abençoando rica e abundantemente as vossas vidas. E que em nome de Jesus, não só os nossos diáconos, mas aqueles e aquelas que cooperam no serviço, colaborando, auxiliando aos nossos irmãos na seara do Mestre, que a bênção do Senhor também esteja sobre vocês. E que o favor e a graça do Todo-Poderoso Deus venha sobre cada um de vós, seja no diaconato, ou seja no apoio, no auxílio, no amparo, ao serviço daqueles aos quais o Senhor ordenou e chamou para a glória do seu nome. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado, Senhor, poder falar contigo, ter a oportunidade de ouvir a tua voz e de agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque o Senhor tem chamado homens nesses dias ainda para te servir como diáconos em meio ao teu povo, para cuidar das mesas, dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Que a tua graça seja sobre os teus filhos, que o teu favor os alcance em todo instante. E que o teu favor, a tua graça também seja sobre as nossas irmãs e irmãos que apoiam, que andam e que ladeiam os teus filhos
sendo-lhes auxiliadores e auxiliadoras no serviço do Senhor, como doulos, como servos do Deus vivo. Que a tua graça alcance a cada um dos teus filhos e o teu favor seja sobre aqueles nossos irmãos que completam nesse dia, que completam nessa semana mais um ano de vida. Que a tua graça, o teu favor seja sobre eles. Nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor com 2 canções. Vamos então adorar ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
pensei no que teria contigo, jamais sonhei em ter o que tenho em ti. Maiores fossem sonhos, desejos, não pode o homem saber o que tens a dar. Tua doce voz é trégua em dia de guerra. Teu é o amor que não se pode esquecer. Maiores sejam forças, poderes, pouco é o homem diante do teu poder. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. O que sou e tenho é teu, Senhor. Jamais pensei no que teria contigo, jamais sonhei em ter o que tenho em ti. Maiores fossem sonhos, desejos, não pode o homem saber o que tens a dar. Tua doce voz é trégua em dia de guerra. Teu é o amor que não se pode esquecer. Maiores sejam forças, poderes, pouco é o homem diante do teu poder. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. O que sou e tenho é teu, Senhor. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. Tu és meu Deus, Senhor, tudo em mim é teu. O que sou e tenho é teu, Senhor. Atos 7, 54 a 60. Palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Vamos falar com Deus? Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Fala conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Atos 7, 54 a 60. Nos diz assim a palavra do Senhor.
Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e ali apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Palavra do Senhor, queira o Senhor falar aos nossos corações por meio dela. Queridos irmãos, nós vemos claramente nesse texto como se revela a realidade na vida de Estevão de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, desde a escolha dos diáconos, da instituição dos diáconos, no texto que lemos hoje, no início do nosso estudo, de Atos 6, diz o texto que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O texto não exclui os outros diáconos, desdenhando ou desmerecendo os demais, dizendo que os mesmos não são ou não têm a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles ou não eram homens de fé. Mas esse homem chamado Estevão era um homem sobremodo excelente e que nas suas atitudes, no seu proceder, denotava, expressava a glória de Deus, e as suas atitudes demonstravam de que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de que era um homem onde havia plenitude da fé. E isso agradava ao coração de todos. Diz o texto que esse homem cheio do Espírito Santo de Deus prega, anuncia a palavra de Deus, não só cuida das mesas, mas é um homem que compartilha as verdades do reino de Deus. Esse homem cheio do Espírito Santo de Deus é um homem que encontra contra ele homens que enfureciam, e os seus corações estavam cheios deste furor, deste sentimento de descontentamento com o que acontecia e que Deus fazia através da vida de Estevão. Diz o texto que eles rilhavam os dentes contra ele. Mas, apesar disso, contudo, como costumamos às vezes falar nos discursos da vida, do dia a dia, todavia, contudo, entretanto, mas, apesar desses homens enfurecerem o seu coração e de rilharem os dentes, Estevão continuava sendo um homem cheio do Espírito Santo. Um diácono, um servo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É aquele que, apesar da incredulidade dos homens,
tem os seus olhos voltados para Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Estevão não olha para a incredulidade dos homens, Estevão não olha para a perseguição que enfrenta, Estevão não olha para aqueles homens que enfureciam o seu coração, Estevão olha para o Senhor. Diáconos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que precisam permanecer com seus olhos voltados para Deus. O texto diz que Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fita os seus olhos no céu, os olhos de homens e mulheres, de servos do Deus vivo, que são chamados e que são plenificados com o Espírito Santo de Deus, precisam estar fitos no céu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Espírito Santo move Estevão a não estar entristecido, não esmorecer diante desses homens que intentam lhe tirar a vida, mas move o coração de Estevão a olhar para o autor e consumador da sua fé. Estevão, cheio do Espírito Santo, fita os olhos no céu e não vê o que o homem vê. Ele vê a glória de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, apesar da incredulidade dos homens, apesar das circunstâncias adversas, apesar do mundo tenebroso, do mundo que jaz no maligno, apesar dos seus opositores, olham para o céu e veem a glória de Deus. Nós costumamos cantar "Eu vejo a glória do Senhor" hoje aqui, e Estevão vê a glória do Senhor. Ele vê a glória de Deus. E a expressão da glória de Deus para Estevão é a presença de Jesus, que está à destra do Pai. O texto diz: Jesus que está à sua direita. Estevão vê os céus abertos e à destra do Pai está Jesus. E Jesus, diz o texto claramente, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, o prometido das nações, o Salvador, Cristo Senhor, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que estava morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que não mais está no madeiro, nem numa tumba, prisão fria. Aquele que ressuscitou e vive está à destra do Pai. Ele vê os céus abertos e a glória de Deus manifesta pela revelação de Jesus em pé à destra do Pai. Homens cheios do Espírito Santo fitam seus olhos não nas circunstâncias adversas, fitam seus olhos não nos homens, mas têm os seus olhos fitos em Deus. Homens cheios do Espírito Santo são aqueles que veem, apesar da incredulidade dos homens, apesar de um mundo tenebroso e cruel, apesar dos seus opositores, apesar de homens com um coração endurecido, que tentam lhe tirar a vida, conseguem enxergar os céus abertos, a glória do Pai, revelada pela presença de Jesus, de pé, em pé, diante do trono do Senhor, à destra de Deus. E a destra é lugar dos filhos.
ali está o Filho do homem, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que ressuscitou. Diz o texto que eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Homens cheios do Espírito Santo não dão ouvidos a corações endurecidos, voltam seus olhos para Deus, veem a glória de Deus manifesta, mas homens cheios do Espírito Santo precisam compreender que, apesar de verem a glória de Deus, de verem a manifestação do favor de Deus por meio de Jesus, que está vivo à destra do Pai, nem sempre serão ouvidos, atendidos e compreendidos por aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles homens não compreenderam. Seus corações endurecidos não os permitiram ver o que Estevão via, experimentar do que Estevão experimentava. Aqueles homens, com seu coração endurecido, só aclamaram em alta voz, tapando seus ouvidos, como se Estevão, e aquilo que Estevão falava fosse anátema diante deles, sem valor algum. E arremetem-se contra Estevão para tirar-lhe a vida. Apesar de homens como esses não darem ouvidos a Estevão, Estevão permanece diante do Senhor. E diz o texto que, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente vai ser tão conhecido por nós, chamado Paulo, o apóstolo, discípulo do Senhor. E diante daquele jovem, lançam aos pés desse jovem as vestes de Estevão. E diz o texto que apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Apesar das circunstâncias, homens cheios do Espírito Santo compreendem que a sua vida não lhes pertence. A sua vida pertence a Deus. Nu eu saí do ventre, nu eu voltarei. O Senhor dá, o Senhor tira. Se vivo, sou do Senhor. Se na vida ou na morte, pertencemos ao Senhor. Não nos pertencemos. Pertencemos ao Senhor. E temos a certeza de que o nosso espírito voltará para Deus. O texto diz: Estevão invocava o Senhor e dizia: recebe o meu espírito. Estevão não se dirige ao Pai. Estevão se dirige ao Filho, reconhecendo-o não só como Senhor da sua vida, mas também como seu Salvador. Estevão sabe que é pela graça de Deus em Cristo Jesus que ele é salvo. Estevão sabe que ninguém pode alcançar, chegar ao Pai, se não for por meio de Jesus. Estevão sabe que aquele que ele vê à destra do Pai, de pé, quando ele vê a glória manifesta do Senhor, os céus abertos, é o próprio Deus, aquele que veio morrer pelos nossos pecados, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Salvador, e por isso ele invoca. E ele invoca a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas Estevão, apesar das circunstâncias, apesar dos seus opositores não darem ouvidos ao que ele compartilha, Estevão ajoelha-se e clama em alta voz. As forças já haviam fugido dele.
Ele sabia que a morte era iminente. Nada mais poderia ser feito para preservar-lhe a vida. Mas Estevão olha para o Senhor, ajoelha-se e clama em alta voz, não contra aqueles que o apedrejaram, mas pedindo ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que tal coisa o fizeram. Por isso ele diz em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Homens cheios do Espírito Santo de Deus são homens capazes de, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, perdoarem aqueles que lhe apedrejam, amarem aqueles que os maltratam e os perseguem. Homens cheios do Espírito Santo de Deus são homens que clamam, não apenas para que a graça do Senhor os alcance, mas também para que a graça do Senhor alcance aqueles que estão à sua volta. Ainda que esses tenham sido aqueles que intentaram e tentaram lhes tirar a vida. Ainda que esses sejam seus algozes, sejam aqueles que se levantam tramando artimanhas contra eles. São homens cheios do Espírito Santo de Deus, que se dispõem a perdoar e a clamar por graça e misericórdia a todos. O texto diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Quero externar estas palavras em nome do Senhor, prioritariamente aos diáconos, mas não apenas aos diáconos, a todos os homens, e por que não dizer também às nossas irmãs, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Precisam ter os seus olhos fitos em Deus e não nas circunstâncias. Porque se os nossos olhos estiverem fitos nas circunstâncias, faremos como Pedro o fez, que enquanto tinha os seus olhos fitos em Jesus, andou por sobre as águas. Mas quando as circunstâncias, o mar, à sua volta, fez com que ele desviasse os seus olhos de Jesus, ele começou a afundar. Quando desviamos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos. Quando os nossos olhos estão voltados apenas às circunstâncias dessa vida, nós esmorecemos e sucumbimos. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus têm os seus olhos não fitos nas circunstâncias, mas os seus olhos estão firmados e fitos em Deus. São homens e mulheres que veem a glória de Deus, veem o favor, a manifestação do poder, da graça, da glória, aleluia. Veem os céus abertos, apesar das circunstâncias que parecem que eles estão cerrados, mas veem o favor de Deus. Você é um homem, você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, então não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Olhe e veja os céus abertos. Significa a favor de Deus para a minha vida, para a sua vida. Há milagres de Deus a nos alcançarem. Sabe, meu irmão, não esmoreça. Continue diante do Senhor, ainda que homens fechem os seus ouvidos e não queiram te ouvir. Precisamos pregar, anunciar a tempo, a fora de tempo, quer eles ouçam, quer não ouçam. Ainda que intentem contra nós, tentando nos tirar a vida ou tentando nos fazer algo mal, persevere diante do Senhor
invoque o nome do Senhor e saiba que nós não nos pertencemos, nós pertencemos ao Senhor. E ainda que a nossa vida nos seja tirada, o nosso espírito voltará a Deus. E não esqueça, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus perdoam. Estão dispostos a perdoar. Queira o Senhor abençoar os nossos queridos irmãos diáconos. Queira o Senhor abençoar a minha vida e a sua vida. Que sejamos estes homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, não apenas hoje, mas em todos os dias, na certeza de que o bom Deus tem cuidado e cuidará de nós. Vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez pedimos a Tua bênção, o Teu favor, e nos ajuda a perseverar diante de Ti, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Assim nós imploramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, um restante de quinta-feira abençoado para você e para sua família, em nome de Jesus. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão, Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir, Tua palavra jamais falhará, Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão, Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir, Tua palavra jamais falhará, Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão.